discutir. Então, em relação ao uso capião extrajudicial, ficou pacificado sim, que eu só posso fazer escritura pública de uso capião extrajudicial no tabelião de notas do mesmo município. Eu não posso contratar hoje um tabelião de outro município para lavrar a escritura pública de uso capião extrajudicial e muito menos de outro estado. Tá? Então, está pacificado isso. O artigo 1º, então, ele esclarece muito bem qual é a função do provimento 65. Nós sabemos que a grande função do provimento 65 no uso capião extrajudicial foi regulamentar várias dúvidas dos operadores do direito, seja advogado, advogada, cartorários de todos os gêneros, né, todas as atribuições, seja os tabeliões, registradores, para empurrar, para que todo mundo pudesse ter mais confiança e utilizar esse provimento, dando uma certa estabilidade. Nós sabemos que nós temos fundamentos, sim, no Código de Processo Civil, no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, mas esse provimento era necessário. Era necessário para que possamos ter o uso habitual desse uso capião. Qual que é o cenário hoje? Melhorou muito, mas ainda não é o que a gente achou que ia ser. O uso capião extrajudicial ainda existe sim uma barreira, e eu sempre falo que essa barreira ela acontece por diversos motivos. O primeiro motivo, por falta de conhecimento. O advogado, a advogada, ele é muito tradicional, conservador, muitas vezes ele não é especialista, né? Nós temos ainda muitos clínicos gerais que atuam em todas as áreas, então não tem tempo de se aprofundar. Então a falta de conhecimento acho que é a primeira barreira desse uso capião. Ainda. Melhorou muito. Segunda situação, que impede o uso hábil desse uso capião, do jeito que deveria. Nós sabemos que os cartórios são conservadores também. Muitos cartórios têm medo, receio. Outra alegação, junto às ANOREGs, que os cartórios, os emolumentos, não fazem jus à responsabilidade. Então, a grande reclamação de muitos cartórios é que esse uso capião, os emolumentos deveriam ser diferentes, os valores deveriam ser diferentes, tanto para a escritura pública como para o registro, porque o cartório, além de ter que trabalhar muito, quando estamos tratando de uso capião extrajudicial, trabalhar muito no sentido de investigar, fiscalizar, também assume uma grande responsabilidade. Então, o cartório, muitos registradores e tabeliões, hein? Tabelião, claro, na sua seara, lavra a escritura pública e uso capião, o registrador registra, atividade fim desse uso capião, mas ambos os cartórios defendem, claro que não vamos generalizar, mas muitos defendem que a remuneração através dos emolumentos é muito baixa diante da responsabilidade. Então, o segundo problema que nós temos, o primeiro, claro, acho que é conhecimento, educação. O advogado ele aprende na graduação a brigar. O advogado tem que entrar com a ação, e não é, advogado tem que conciliar, tem que resolver, e se fugir do fórum, melhor ainda. Então, primeiro ponto aí, realmente é a falta de conhecimento, é a falta de orientação, a falta de especialização, mas o segundo ponto, muitas vezes nós barramos no cartório conservador, o registrador que nega o registro, o tabelião que nega lavrar a escritura pública. Terceiro ponto, também que atrapalhou e atrapalha esse uso capião, não dá para esquecer, que é notório, né? É cultural. O brasileiro não guarda documento, gente. Nós pagamos uma conta de água, amassamos um papelzinho e jogamos fora. Pagamos uma conta de energia, amassamos o papelzinho e dá um chute no papelzinho. Não é isso? Quando você paga digital, você não acha nada, porque você paga digital, depois não arquiva, não pede comprovante. É uma realidade. Brasileiro não guarda planta em casa, no memorial descritivo. Pouca gente faz isso. Tudo bem, eu acho no cartório, eu acho na prefeitura, eu acho, né? Ou deveria estar arquivado no cartório ou na prefeitura. Mas o brasileiro não guarda esses documentos, não sabe onde solicitar. Nós temos um problema sério. Claro que tem muita gente fora da curva, muita gente que é organizada aos extremos. Organizada, né? Mas não é do brasileiro guardar papel. Outro ponto também. O brasileiro só quer regularizar imóvel quando ele tem medo, receio. Funciona assim. Eu tenho um imóvel irregular há 15 anos. Não faço nada, nunca fiz nada. Deixa eu voltar aqui para o pessoal ver o professor Júlio.
O dia que alguém bate na tua porta e fala assim, olha, eu sou oficial de justiça, eu trouxe uma citação de uma ação de reintegração de posse, emissão na posse, interdito proibitório, aí sim. Aí eu vou fazer o quê? Vou conversar com a esposa vai conversar comigo, desespero, e vamos correr atrás de um advogado. Vamos correr atrás da doutora Luana, da doutora Dora. Por quê? Porque bateu medo, né? Eu falo que o brasileiro, em relação à regularização de imóveis, a água precisa bater na bunda, todo respeito. Por que precisa bater na bunda a água? Porque o brasileiro não corre atrás para regularizar o imóvel, acha que está tudo certo. Quando existe uma iminência de litígio, ou seja, alguém falou que alguém vai entrar com a ação, vai fazer alguma coisa, normalmente um boletim de ocorrência, uma notificação extrajudicial, pronto. Aí o brasileiro vai pensar em regularizar esse imóvel. Então, quando existe a iminência de litígio, principalmente uma citação, essa certidão de distribuidor civil, ela não vai ser negativa, vai ser positiva, tem uma ação em andamento. Nós já sabemos aqui que a posse no uso capião ela só deixa de ser mansa e pacífica. Presta atenção aqui, hein, gente. Esse assunto é sério, hein? A posse só deixa de ser mansa e pacífica, no uso capião, seja qual o procedimento for, judicial, extrajudicial, administrativo, nas 36 espécies que existem. Só deixa de ser mansa e pacífica quando eu tenho o quê? Uma ação petitória ou uma ação possessória com um trânsito julgado. Quem fala isso? Eu, professor Júlio, nos meus livros, nas minhas obras, mas quem fala isso é o Superior Tribunal de Justiça. Quem fala isso é os TJs, os Tribunais de Justiça de cada estado. Nós temos até normas da Corregedoria em alguns estados que também esclarecem isso. Tem várias normativas, jurisprudência. Está pacificado isso. A posse só deixa de ser mansa e pacífica, gente, quando eu tenho uma ação petitória ou possessória transitada em julgado. Ou seja, eu tenho uma ação de emissão na posse, uma reivindicatória, uma ação de resgate transitada em julgado, uma ação publiciana. Do outro lado, eu tenho uma ação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, transitada em julgado. Já teve a decisão, não cabe mais recurso. Enquanto isso não ocorrer, eu tenho a posse mansa e pacífica. Cuidado que ações de outros gêneros não tiram a posse mansa e pacífica, hein? Ah, professor, tem uma ação declaratória de nulidade do ato jurídico. Pera lá. Se existe uma ação declaratória de ato jurídico, está pedindo a nulidade do contrato. E a nulidade do contrato não vai gerar a nulidade da posse. Posse é sui generis, enunciado 492. O contrato foi considerado nulo, você não tem posse? Não, claro que eu tenho posse. Eu pago água, luz, meu filho tem 10 anos, nasceu aqui. Não tem lógica, né? Cuidado, hein? Muita besteira, muita bobagem sendo falada por aí, hein? Inclusive eu fiz uma mentoria com uma advogada, falei para ela, ó, a única saída sua é fazer um uso capião. Eu não sei o que aconteceu, ela não fez. Depois ela falou, professor Júlio, e a ação declaratória de nulidade, a posse não é mansa e pacífica? Eu falei assim, mas você fez uso capião? Não. Você nem fez e nem perdeu o uso capião. Gente, a gente precisa perder na advocacia um pouco de medo. Eu não defendo aventuras jurídicas. Nunca vou fazer uma aventura jurídica com um cliente meu. Mas se você quer atuar num ramo que você tem 100% de chance de ganhar, de resolver, então você tem que atuar em outro ramo, hein? Não é na advocacia. Nem na advocacia, nem na medicina, você vai ter certeza. Por que você não pode ter certeza e nem prometer para o seu cliente causa-ganha? Não depende de você. O uso capião extrajudicial depende do registro de imóveis. É claro que você vai tentar fazer de tudo para registrar, mas depende lá do cartório. Se o cartório falar não, mas eu vou fazer uma situação de dúvida universo, às vezes não vai resolver. Na advocacia, a gente, claro, muito cuidado sempre. Eu sempre falo cuidado com as aventuras jurídicas, mas ao mesmo tempo eu também falo que a gente não pode ser muito medroso. Uma ação anulatória com muita propriedade no assunto, eu garanto a você que não tira a posse mansa e pacífica. Uma ação de extinção de condomínio não tira a posse mansa e pacífica. Uma ação declaratória de nulidade não tira a posse mansa e pacífica. Primeiro porque ela está em andamento. Por isso só ela já não tira a posse mansa e pacífica. Não tem trânsito de julgado. Depois que essa ação não é ação, mesmo com um trânsito de julgado, que vai impactar diretamente na posse. Então cuidado, hein? Olha aqui, o Eric Magalhães pergunta aqui. Professor Júlio, o que fazer quando a matrícula... Vamos lá, vamos jogar na tela aqui, ó. Fica mais bonito aqui. Opa! Professor Júlio, o que fazer quando a matrícula foi feita em município diverso? Circunscrição imobiliária diversa. Posso solicitar a anulação dessa matrícula? Doutor Eric, você sabe que no Brasil o direito registral é o que tem para hoje. É o mais seguro. Não dá para discutir o que nós temos com o direito registral e o que nós temos com a posse.
Um imóvel irregular, que é um imóvel que eu não tenho registro no cartório de imóveis, ou seja, aquele imóvel que eu não tenho a certidão de propriedade no meu nome, a transcrição, eu tenho uma situação vulnerável. Quando eu tenho registro, eu tenho uma situação muito mais segura. No Brasil, nós não temos uma segurança absoluta em relação a nada, muito menos em relação ao registro de imóveis. E no Brasil, o sistema registral ele é muito falho. Hoje, muito melhor, mas no passado era horrível. Nós tivemos o início do direito registral, uma fase lá atrás, lá no início, bem no início mesmo, nos primórdios, que o direito registral passou na mão da Igreja Católica, passou nas mãos da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja que tomava conta. Por isso nós temos as certidões paroquiais. Fora isso, nós temos ainda no Brasil muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Não é difícil encontrar esse imóvel. Uma vez eu escutei numa palestra, todo imóvel tem registro em algum lugar. Não é verdade. Quem atua na área sabe que não é verdade. A maioria dos imóveis, quando você solicita o título anterior, normalmente você vai cair numa matrícula, uma transcrição. Normalmente uma transcrição, documentação mais antiga. Se você for solicitando título anterior de cada matrícula, normalmente você vai cair lá na certidão paroquial. Normalmente. Mas nós temos muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum, no Brasil todo. Hein? Um buraco. Não consta em cartório nenhum. Por isso nós temos o uso capião de vício documental, que é uma modalidade, uma espécie que pode ser utilizada tanto no uso capião judicial como no uso capião extrajudicial. É um fundamento doutrinário e jurisprudencial. O que é esse uso capião de vício documental? É aquele uso capião que eu utilizo em virtude do imóvel não ter registro. Como que eu provo que o imóvel não tem registro em lugar nenhum? Através das notas devolutivas. Eu fui em um cartório, o cartório falou, não consta nada aqui. Mas há 30 anos atrás a competência desse imóvel era de outro cartório. Vê lá também, professor Júlio. Aí eu vou lá. Aí o cartório fala, não, também não consta nada aqui. Mas há mais 10 anos atrás era de outro cartório. Aí eu vou no terceiro cartório. E o cartório também não acha nada. Pronto. Você acabou de encontrar um imóvel no limbo registral. O que é o limbo registral? Um buraco. É um imóvel sem registro. Isso acontece. E aí nós podemos usufruir de procedimentos como uso capião, extrajudicial, reúbe, regulação fundiária. Podemos usufruir sim de procedimento de uso capião extrajudicial e judicial. E podemos utilizar do uso capião de vício registral. O que é o uso capião de vício registral? É um uso capião para dar registro ao imóvel que não tem. Em relação a essa situação, que aí eu entro nesse assunto, doutor Eric, existe essa mudança, né, de circunscrição imobiliária diversa. Eu não diria pedir anulação da matrícula. Pode ser uma possibilidade também. Quando nós trabalhamos com uso capião, nós estamos trabalhando com uma forma originária de adquirir propriedade. Então vai ser aberta uma nova matrícula. Se existe uma mudança de competência cartorária, o que pode acontecer? Você consegue abrir a matrícula naquele cartório competente, atual, e esse cartório vai mandar um ofício para o outro cartório falando, ó, esse imóvel é da nossa competência e nós abrimos uma matrícula aqui. Aí o cartório faz o encerramento lá. Então não necessariamente você precisa da anulação da matrícula. Talvez um encerramento resolva. Tem que estudar o caso prático, principalmente a região, o entendimento do cartório, mas pode ser que o cancelamento resolva. O que nós não podemos ter é duas matrículas em cartórios diferentes do mesmo imóvel. Isso não pode acontecer por segurança jurídica. Legal, Eric? Bacana. Olha a Luana aqui, vamos dar bom dia para a Luana, cortou o cabelo, tá cabelo bonito, a doutora Luana. Olha a Dora também. Legal, doutora Dora, professora Dora. Olha lá, verdade. A doutora Dora trouxe aqui para nós uma informação importante. Agora nós temos a adjudicação compulsória no cartório também, assunto que merece relevância, né? Nós vamos estudar na nossa pós, inclusive vamos combinar, tá? Próximo plantão de dúvidas da nossa pós de Direito Registral, Prática em Direito Registral Notarial, com ênfase na regularização de imóveis e advocacia judicial. O próximo plantão de dúvidas, já convido a professora Dora para participar, nós vamos tratar desse assunto, a adjudicação compulsória no cartório, tá? Porque é uma novidade, é importante. Na verdade, esse procedimento já é antigo, agora foi regulamentado, nós vamos explicar passo a passo, tá bom? Legal. Olha aqui, o Alain. Que tipo de uso capião para a compra de um imóvel, dando entrada com outro imóvel e o restante do pagamento direto com o proprietário pagos através da promessa de compra e venda? Tá.
Alain Cláudio. Alain, tudo bem? Bom dia. Na verdade, o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Quando você faz uso capião, você tem que ter posse, mansa e pacífica e ânimos domini. São os 3 requisitos, 3 pressupostos básicos. Algumas espécies de uso capião vão exigir outras coisas ainda, como posse exclusiva, gestão exclusiva do imóvel, cumprimento da função social da propriedade. Você pega o uso capião ordinária, vai exigir um justo título de boa-fé, que é um contrato, seja de qualquer natureza. Então depende do uso capião. Né? Nós vamos ter alguns requisitos a mais, alguns pressupostos a mais, que você vai ter que trazer, seja no requerimento ou na petição inicial de uso capião. Então não é um negócio que vai possibilitar o uso capião, o negócio em si, mas é a posse. É claro que dependendo do negócio, nós vamos aproveitar o contrato como justo título. Dependendo do negócio, nós vamos aproveitar a soma da posse. O negócio é importante para o uso capião, mas o uso capião não fica vinculado ao negócio. O uso capião tem a ver com a posse, tá bom? Doutor Alain, então, não esquece disso, hein? Tá bom? Seria o caminho possível, seria o uso capião. Pode ser com a sua posse de 5, 10, 15 anos ou usando a soma da posse de quem você comprou, tá bom? E bonita foto, olha só, com a esposa, flores, né? Gostei, hein? Parabéns, viva o amor, hein? Ó, tô vendo amor no casal aí, que legal. Legal. Vambora, vamos lá. Quando nós falamos então desse uso capião extrajudicial, o provimento 65 não pode deixar de ser estudado. Vamos voltar nele aqui, hein? Vamos voltar. Só um minutinho aqui. Legal, agora sim. Vamos voltar no provimento 65. Atenção aqui, hein, gente. O provimento 65. Professor Júlio, eu quero atuar na advocacia extrajudicial, eu quero regularizar imóveis, eu quero atuar na advocacia de regularização de imóveis. Se você não conhece o provimento 65, você vai ter dificuldade, você vai fazer bobagem. O provimento 65 separou a água do vinho, hein? Deu um empurrão nesse uso capião. Vamos lá, artigo 2º. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial da uso capião formulado pelo requerente, representado por advogado ou por defensor público, nos termos do disposto do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, que será processado diretamente no ofício de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o imóvel capiendo ou a maior parte dele. Vamos lá, o artigo 2º, ele traz o quê? Competência. E várias, né? O artigo não é grande, mas ele resolve um monte de problema, um monte de dúvida. Primeiro, o uso capião extrajudicial tem que ter advogado. Não existe mais discussão em relação a isso. Professor Júlio, mas o Rio Grande do Sul foi empreitado no mandato de segurança da Associação de Habitação. Foi, né? Foi, mas não foi deferido. Houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade, também não teve o seu devido andamento. Nós tivemos pelo menos aí 12 instrumentos processuais, você vê como esse tema é polêmico, 12 instrumentos processuais pedindo sim a exclusão da obrigatoriedade do advogado. Tivemos. Não sei, não foi muito divulgado, mas nós tivemos aí 12 procedimentos discutindo essa situação. E um desses procedimentos tentou trazer a obrigatoriedade de ter a assinatura do corretor de imóveis. Então, como que ficou? Precisa do advogado, obrigatoriamente. O advogado precisa assinar a escritura pública de uso capião. Não só assinar, fiscalizar e muitas vezes fazer a minuta. A gente fala assinar um requisito. Mas tem que ter a participação ali do advogado. O corretor de imóveis ele pode ajudar no uso capião, mas de outra forma, fazendo avaliação, né, imobiliária. Ele pode contribuir, mas de outra forma. Não existe a obrigatoriedade da assinatura do corretor de imóveis, corretora no uso capião. Também ficou muito bem definido em relação a isso. É um assunto polêmico, 12 ações medidas judiciais tentando mudar essa situação. Ficou definido também que pode o advogado utilizar esse procedimento, o advogado particular, a advogada, e pode o defensor público. Porque a dúvida era, será que a Defensoria Pública pode usufruir desse procedimento de uso capião? A resposta sim, pode. Está muito bem esclarecido isso no artigo 2º do provimento 65. Pode sim. E outra dúvida, professor Júlio, lá atrás, eu tinha que dar entrada no cartório de imóveis, o cartório de imóveis mandava para o tabelião. Lá atrás existia essa dúvida. Existia a dúvida de como começar esse procedimento de uso capião extrajudicial. E aconteceu no Brasil. Pessoas faziam requerimento no cartório, o cartório de imóveis encaminhava para o tabelião. O tabelião competente, em parceria ali. Agora não. Ficou estabelecido após o provimento 65
que eu preciso da escritura pública, de constatação de posse, constatação de uso capião, com os documentos organizados, mais a escritura pública assinada pelo advogado, advogada, aí eu preencho o requerimento no cartório e o cartório vai falar se registra ou não, ou vai soltar uma nota devolutiva pedindo alguma complementação, alguma coisa assim. Então, hoje o procedimento é esse. Se em algum lugar do país acontece de forma diversa, não é o correto. O procedimento hoje é que o advogado, as partes, resolva a situação no tabelião de notas e aí sim, no segundo momento, faça o requerimento no registrador. Então, parece bobagem, mas existiu uma confusão de como iniciar esse uso capião. E na época, lá no início, muita gente fazia o requerimento sem a escritura pública, o cartório de imóveis mandava para o tabelião lavrar a escritura. Era uma confusão, cada um estava fazendo de um jeito. Então, hoje, está pacificado aqui como que é o procedimento. Eu preciso da ata para depois fazer o requerimento diretamente no cartório de imóveis competente. Não resta dúvida em relação a isso, que era outra dúvida que restava, por mais boba que pareça, era uma dúvida que restava, e essa situação ficou pacificada e resolvida. E aqui um detalhe importante, parece que não, mas nós temos muitos imóveis, né, que ficam ali no meio de um município e outro, no meio de um bairro e outro, e isso gera confusão em relação à competência do cartório, à circunscrição do cartório. E aí também o artigo 2º resolveu essa situação, porque hoje fica competente o cartório de imóveis que tem a maior parte dele. Então, se eu tenho um imóvel que está bem no meio do bairro, bairros diferentes, cartórios diferentes, ou municípios diferentes, que acontece muito no Brasil, o Brasil é muito grande, prevalece sim o cartório, a localização do cartório, que tem a maior parte do imóvel, ok? Então, também uma forma de resolver essa situação. Legal isso aí, viu? Muito legal. Vamos lá. O procedimento de que trata o caput poderá abranger a propriedade e demais direitos reais passíveis de uso capião. E aí, gente, eu trago para você uma discussão importante. Professor Júlio, esse uso capião pode ser utilizado para bens móveis? Pode, professor Júlio? A resposta é sim. A resposta é sim. A doutrina fala que sim. Na prática, os cartórios não... Se esse uso capião já existe um imbróglio, né, em relação à segurança do cartório, né, a justificativa da remuneração, que é baixa, os emolumentos, já temos problema. Imagine com o uso capião extrajudicial de bens móveis, carro, moto. Fato, gente, que esse uso capião eu posso utilizar como um procedimento também para regularizar bens móveis. Já existe, sim, diversas doutrinas sobre esse assunto, muitos cartórios oficiais, tabeliões defendem isso, mas na prática pouco acontece, pouco aconteceu. Alguns doutrinadores esclarecem que esse uso capião foi criado para fazer uso e regularização de bens imóveis. Então existe essa discussão. Consenso hoje, os cartórios não vêm fazendo com facilidade o uso capião extrajudicial de bens móveis. Não vem, você tem muita dificuldade de fazer. Já tivemos resultados úteis desse procedimento na esfera de bens móveis. Não existe uma proibição por analogia ou né, por falta de proibição, vedação, pode. E tem muito cartório que não faz. Então, ficou assim. Esse uso capião extrajudicial eu posso utilizar qualquer modalidade, espécie de uso capião. Então, aquele uso capião de servidão, uso capião paroquial, uso capião de coisa própria, ou seja, não é só o feijão com arroz o uso capião. Esse uso capião extrajudicial, esse procedimento, eu posso usufruir sim de várias espécies, modalidades de uso capião. Então, ponto importante. O parágrafo 2º do artigo 2, esclarece o quê? Será facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 dias ou desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Esse parágrafo 2º, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque existia uma dúvida antes do provimento 65, se eu tinha que fazer primeiro no cartório, a tentativa pelo menos, e depois no judicial. O Brasil é um sistema, né, gente? Pena que o Tropa de Elite foi até o 2. Na minha opinião, deveria ter ido até o 15. E 5 filmes ou 6 iriam contar a história real do Poder Judiciário.
Ninguém joga para perder nesse país, né? Ô, país complicado. Amo o nosso país, acho que você ama também, mas o que estraga no nosso país não é o território, que é maravilhoso, são as pessoas e as intenções, né? Ô, mundo cruel. O que começou a acontecer? Agora parou um pouco, mas ainda acontece. Você distribui uma ação de usucapião judicial e vinha um despacho copia e cola. O senhor advogado, a senhora advogada, não pode esquecer que existe um procedimento extrajudicial, o qual deverá ser respeitado, ou seja, te induzir a erro. O advogado que não é da área do direito imobiliário, da área da advocacia extrajudicial, com certeza, muitos fizeram isso, muitos desistiram do processo. O professor faz mentoria, uma média de 80 mentorias para advogados e advogadas por mês, gente. 40, 80. O que eu atendi de advogado com a peça pronta para desistir, eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não tem o porquê fazer isso. Ah, mas o professor está aqui, ó, provimento 65. Ou melhor, antes do provimento 65, né? Ah, professor, mas tá aqui o despacho, o juiz sabe tudo. Não vai nessa, hein? O juiz ou a juíza, o cartório, seja o assessor, realmente está, porque tem juiz fazendo isso ainda, juíza, induzindo você a erro, tentando fazer você desistir do usucapião judicial, dando a entender que o procedimento extrajudicial ele é obrigatório antes do procedimento extrajudicial. Absurdo, né? Um absurdo, é um sistema mesmo, né? Você vê que um juiz desse, uma juíza, não merece ter o cargo que tem, porque não respeita o cidadão brasileiro, não respeita o advogado, a advogada, ele pensa só nele mesmo. E uma pessoa dessa tinha que ter um teste psicológico, né, para ser magistrado, tinha que ter, vocacional, tinha que ter, porque se você não é uma pessoa que quer resolver problemas dos outros, né, um país melhor, você não pode ser juiz. Infelizmente, usaram e abusaram. Milhões de advogados desistiram das ações com medo, com receio, foi no cartório, perdeu tempo, depois voltou com o judicial e o cliente ficou com receio, achando que o advogado e a advogada estavam mais perdido que cego em tiroteio. O provimento 65, nesse sentido, deu uma força para nós. Por quê? O provimento 65 deixou muito claro, não é obrigatório ou pré-requisito eu fazer o usucapião extrajudicial para depois fazer o judicial. Então, hoje esses despachos sumiram. Mas em algumas cidades ainda vem o juiz, a juíza malandrinho, malandrinha. Olha, existe o extrajudicial, você não quer fazer lá? Se isso acontecer com você, faca na caveira, hein, doutores? O que você tem que fazer com muita educação, muito respeito e ética sempre? Juiz, conforme provimento 65, senhor juiz, senhora juíza, o procedimento extrajudicial é facultativo aos interessados. Será facultado aos interessados a opção via judicial. Então não sou obrigado, requer o andamento do feito. Acabou. Uma peça só, mas de forma segura. Não tenha receio, não gagueje. Ok? Acabou, hein? Provimento 65. Se você pegar o artigo 2, parágrafo 2º, acabou com essa bagunça, a festa do caqui, hein? Muitos juízes e juízas, maldosamente, criaram despacho copia e cola, induzindo o advogado a erro. Muito advogada caiu nisso, hein? Caiu no golpe, hein? O golpe tá aí, cai quem quer, como diz uma aluna minha. Então, não dá para cair mais. O provimento 65 ele é muito seguro nesse sentido. Não é mais pré-requisito, nunca foi. E o provimento 65 resolveu essa situação, ok? Outro ponto que eu queria falar com você também ainda no provimento 65, parágrafo 3º, a homologação da desistência ou deferida suspensão poderão ser utilizadas as provas produzidas na via judicial. Eu tô fazendo uso capião judicial. E aí eu penso, eu olho para as provas e falo, deixa eu tentar no cartório. Eu posso fazer uma petição, pedir a suspensão do processo de uso capião por 30 dias e eu tento no cartório. Se deu certo no cartório, eu vou lá no uso capião judicial e falo, juiz, requer a desistência, requer que seja homologada a desistência ou deferida a suspensão, no caso quando eu peço suspensão, uma vez que eu vou tentar a suspensão, deferida a suspensão quando eu peço suspensão, para que eu tente fazer no cartório. A homologação da desistência, quando já deu certo no cartório, eu estou pedindo a desistência do processo de uso capião judicial. Então, interessante isso, hein? Interessante. Na prática, gente, eu não fico pedindo suspensão lá, porque o uso capião, em alguns casos, em alguns cartórios, ele já é demorado. Você pede a suspensão até responder o seu despacho 30 dias.
Não deu certo no cartório, você vai pedir para o andamento, até sair esse outro despacho, mais 30, 60 dias. Ou seja, você perdeu quase 6 meses no processo. Hoje, vou ser muito sincero, é claro que esse fundamento é um fundamento interessante, nos ajuda, se necessário, mas eu não. Eu tento lá no cartório, quando eu acho que tem que tentar, mesmo com o campeão judicial em andamento. Se deu certo, eu já faço a petição de existência. Se não deu certo, eu não comunico isso ao processo judicial, porque lá no processo judicial não vai proibir que eu faça no cartório a tentativa, é extrajudicial. Uma coisa não vai inibir a outra. E o mais interessante do parágrafo 3º, o que eu produzi de prova no uso campeão extrajudicial e não deu certo, eu vou levar para o judicial. Precisa tomar cuidado com isso, tá, gente? Eu sempre falo que hoje nós estamos na moda do uso campeão extrajudicial e da advocacia extrajudicial. A advocacia extrajudicial não é chutômetro, ela é muito técnica. A professora Dora que está aqui comigo sabe disso. O advogado é o primeiro juiz da causa. Então você vai analisar e falar, opa, existe a possibilidade de fazer um uso campeão extrajudicial nesse caso concreto? Não, aqui já não existe. Porque o cartório é conservador, não tem documentos, iminência de litígio. Quando você percebe que não é caso de uso campeão extrajudicial, você nem vai tentar, você já vai para o judiciário. Quando você percebe que existe uma possibilidade de fazer uso campeão extrajudicial, você vai fazer extrajudicial, depois, posteriormente, o judicial, se não der certo. O que está acontecendo hoje? Diferente de você, estudioso, que faz a pós-graduação, você é um advogado responsável. Você não vai pegar os documentos igual batata quente e jogar na mão do cartório. Tem muita gente que vem de outros ramos do direito, ou está começando agora, coloca lá no cartão advocacia extrajudicial, mas não faz esse juízo, não faz essa análise primária. Já joga na mão do cartório, porque não conhece, não quer estudar, joga na mão do cartório. Isso é um risco muito grande. E já tivemos casos de representação no OAB. Porque você advogada, pega e joga na mão do cartório, do escrevente. Fica 6 meses parado lá, nada acontece, porque falta documentos, você não entrega, você está mais perdido que segue um tiroteio. O cliente não vai ter essa paciência. O cliente precisa regularizar logo, ainda mais que tem iminência de litígio, alguma coisa aconteceu. Então cuidado, hein, gente. Isso não é advocacia extrajudicial, isso é batata quente. Você está querendo ganhar dinheiro sem fazer nada, ou inclusive estudar. O que é advocacia extrajudicial de verdade, técnica? Você vai analisar, opa, esse caso é caso de uso campeão extrajudicial. Aí você vai tentar porque você analisou e tem chance de dar certo. Porque você analisou os documentos, você analisou a possibilidade de lavrar a escritura pública, a possibilidade de registro. Olha como é uma advocacia diferente. Isso é uma advocacia extrajudicial. Agora, nem lê nada, nem separa os documentos ilegíveis, rasgados, e joga na mão do cartório. Ah, nem vou mexer nisso, eu não entendo mesmo, deixa eu dar pro cartório. Se o cartório falar que sim, cuidado. Você pode ter dor de cabeça nesse sentido, tá bom? Muito cuidado, muita atenção em relação a isso. Vamos lá, outro ponto que eu quero falar com você, que é o parágrafo 4º. Não se admitirá o reconhecimento extrajudicial da uso campeão de bens públicos, nos termos da lei. E aqui também é um impasse, é um tema polêmico. Por quê? Cabe uso campeão de imóvel público? Na graduação, sempre aprendemos que não. Na vida real, a vida prática, a vida como ela é, tem que tomar cuidado. Dependendo do imóvel público, cabe uso campeão sim. As coisas mudaram. O princípio da função social da propriedade, o direito de propriedade, estão sim pautados numa hierarquia superior. Quando nós falamos do imóvel público, aquele imóvel público por natureza, de uso comum de todos, como a praia, uma chácara, a praia, uma praça, né, uma chácara com uso social, uma destinação, um imóvel público com uma destinação social, como uma escola, uma autarquia, realmente você não vai ganhar uso capião nunca. Mas aquele imóvel objeto de uso capião abandonado, tem jurisprudência já, não são poucas, hein? CDHU é um grande exemplo. Não podemos mais afirmar, não cabe o uso capião de imóvel público, não é assim. Merece um estudo do caso concreto. Será que é totalmente público? Será que a construção foi pública? O financiamento imobiliário vinculado a um financiamento social, mas será que esse imóvel é público mesmo?
Se for público, qual é a destinação dada a esse imóvel? Então, nós precisamos quebrar a cabeça, não dá mais para dar aquela resposta copia e cola. Nós vamos continuar estudando aqui no Plantão de Dúvida, na oficina de prática, o uso capião extrajudicial. Nós vamos continuar no próximo plantão, primeira semana do mês, o plantão de dúvida da pós-graduação de Direito Registral Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Nós vamos continuar estudando o provimento 65 e também a adjudicação compulsória que pode ser feita no cartório. Então, temas importantes. Então, próximo plantão de dúvida, eu espero você. Não podemos deixar de conversar sobre isso. E parabéns para você que fez a escolha da pós-graduação certa, né? Uma pós muito bem feita em relação ao cronograma. Vários professores reconhecidos. Legal, muito bacana. Quero agradecer a professora Érica, que também está no corpo docente, vários outros grandes nomes do direito registral notarial. Que pós fantástica, hein? Corpo docente escolhido a dedo. Então, agradeço. Quem faz parte desse corpo docente é porque atua na área, é reconhecido. Então, muito legal. Parabéns para você que optou pela pós-graduação. Volto a falar. Tem aulas remotas, uma vez por mês. Tem as aulas online que você assiste no seu tempo. São liberadas as aulas aos poucos, porque a nossa preocupação é que você tenha aula atualizada. Então, algo muito bem feito, de forma transparente, ética, do jeito que tem que ser. Tá? Então, nós paramos aqui no parágrafo 4º do artigo 2º, tem muito mais para a gente estudar passo a passo, tá bom? Agradeço a você, parabéns por estar acompanhando aqui. Vamos analisar algumas perguntas aqui. Vamos lá. A Laim, tá aqui, olha a doutora Luana, sempre estudando a doutora Luana, hein? Então vamos falar que é sorte, né, doutora Luana? Professor, o coproprietário pode fazer uso capião extrajudicial da cota do imóvel que não lhe pertence? Pode. Pode, e os cartórios começaram já a utilizar a tese da posse alternada. Então, eu não tenho a posse direta nem indireta. Eu tenho a posse alternada. Eu tomo conta. E os cartórios, hoje, quando eu falo cartórios, o tabelião de notas e os registradores reconhecem essa posse. Então, é possível sim, doutor Luana. Olha o José Cunha aqui. José Cunha, vamos lá. Legal. Bom dia, professor. Um terreno que o possuidor está pagando por 4 anos, o IPTU, mas não tem nada construído no terreno. Pode uso capião nele? Após quantos anos? Um terreno que o possuidor está pagando por 4 anos. Tá. Para fazer uso capião, você precisa ter 5 anos de posse. Para fazer uso do uso capião especial, 10 anos, 15 anos. A partir de 5 anos você tem os seus direitos. A exceção em relação a isso é a tese da soma da posse e a posse complementar. Pode, 4 anos, falta mais um. Se você cair no uso capião de 5 anos, tem que tomar cuidado, porque o uso capião especial, urbano rural, tem limite de